Já tá ao vivo. Quando aparece ao vivo, é ao vivo? Tu não quer falar isso, né? Ai, ai. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um ao vivo. Ah, e agora sim, ó. Deixa eu ver, Raquel, Rafael, Julie, turma. Pô, o pessoal tá entrando com força aqui, não vai dar tempo de ler todo mundo. Julie Maria, Mileide, que nome diferente. Julie Maria entrou de novo. Ah, tá todo mundo acenando ainda. Tudo bem, people? Que bom que vocês estão entrando aí. Ah, que legal. Não sei se não sei quem leu, né? Ou que ouviu o que a Vá já falou no history dela, falando que eu ia fazer a live dela de hoje. A gente está em curso aqui. E aí ela falou se eu faria a live dela na sexta-feira. Então não estranha se está aparecendo uma pessoa com barba e com nariz um pouco maior. Mas sou irmão dela, sou sócio dela aqui na empresa. A minha área mais especificamente aqui é a área de negócios, para pessoas que têm negócios ou que estão tentando desenvolver habilidades para a linha mais voltada ao profissional, carreira. E é claro que por trás disso tem muito do que é o trabalho do life também, de entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa, para então performar na área de trabalho, né, que às vezes é um empecilho para todo mundo. Obrigado, Mônica. Obrigado pelo bem-vindo. Amanda mandando... É isso aí. Bom, já temos alguns assistindo. Ah, que legal. Bom, obrigado também. Bom te conhecer, Julie. Eu de vez em quando vou começar a aparecer um pouco mais, né? Naturalmente. A gente começou um plano faz um pouco mais de um mês de ter um setor específico, um setor que vai se chamar Juliano Tobias mesmo, dentro do grupo Vanessa Tobias, que vai ser uma área bem voltada a negócios. Então eu tenho hoje uma aceleradora de negócios, que eu trato com pessoas que têm empresas, e eles vêm aqui para desenvolver habilidades, naturalmente. Eu preciso gerenciar melhor, eu preciso liderar melhor, eu tenho problemas com a minha equipe, eu tenho problemas com gerir minha carreira, eu não consigo administrar bem o meu tempo. Então tudo isso... Tudo isso vai encorpando, né, o que seria essa aceleradora para mim. Então, bom saber. A Martinha também entrou, psicopedagoga, Lúcia, Regiane. Bom, people, boa tarde para todo mundo. Não vou conseguir ficar falando para todo mundo. Tinham algumas perguntas, né, que algumas pessoas já mandaram aqui no Insta da Vanessa e no meu também. Eu pedi, como eu fiz uma repostagem lá, eu pedi para que mandassem no meu também, e aí eu vou respondendo algumas coisas, mas eu gostaria muito até que, se a gente tiver novas perguntas aqui durante a nossa live, que a gente pudesse, que eu pudesse ir respondendo, né, naturalmente. Me apresentando um pouco melhor, agora que já temos uma audiência aí, estamos com 20 e poucas pessoas. Meu nome é Juliano Tobias, a minha formação é engenharia mecânica, então vai ser estranho, de repente, para alguns ouvirem aí, eu falar um pouco sobre comportamento, sobre coaching, essa parte voltada ao mundo empresarial, sendo que a minha formação não é bem essa. Só que eu trabalho com essa parte, né, de comportamento e de gestão de pessoas faz um pouco mais de 7 anos. Trabalhei na indústria, na área comercial, na área de marketing, por praticamente 12 anos. Então eu tenho alguma experiência já nessa área. E eu estou trabalhando com a VAR, vai para 7 anos e meio. A empresa vai fazer 10 anos no ano que vem. Então aí eu vou estar com 8 anos já de empresa. Como eu falei, cuido dessa parte da parte empresarial do segmento aqui de coaching empresarial, consultoria para executivos. E o meu desafio hoje vai ser com vocês aqui tentar responder algumas perguntas, tá bom? Bom dia também, Eloá, deve ser Eloá, né? Linda, a Linda também entrando aí, ó, que legal. A Linda eu conheço. Acho o máximo pessoas de exatas falando de coaching. Beleza? Vamos ver se vai ser bom. Eu espero que vocês gostem aí. Vou tentar ser o mais profundo possível nas minhas respostas aqui para a gente aproveitar bem a nossa hora, tá? E fiquem à vontade para mandar perguntas, sim. Eu
Deixa eu pegar aqui as primeiras perguntas. A primeira que me apareceu aqui foi boa. Como definir o tempo dedicado a marketing e conteúdo digital na agenda do empreendedor individual? Puta, essa pergunta é muito boa, tá? E eu vou dizer, talvez até que seja uma coisa das mais comuns que aparece no meu dia a dia de atendimento. Eu faço atendimento de executivos individualmente, eu faço em grupo nessa aceleradora de negócios. Deixa eu só responder a Grazi perguntando onde é que está a Vá. Nós estamos em Life Coach. Eu acho que a Vá deve ter comentado alguma coisa em algum momento sobre um dos cursos que ela ministra, que é o Coaching de Vida, o Life Coaching com a Vanessa. E a gente está em curso, então vai de quinta até domingo. E agora ela está ali em sala, né, ministrando o curso lá para um grupo de pessoas. E aí eu também participo em algumas das sessões desse curso, porém nesse momento ela está ministrando e eu aproveitei o gancho aqui para vir fazer essa live com vocês. Mas obrigado pela pergunta. Mas ela está bem, tá? A barriga está crescendo, está maior que a minha já, então está tudo certo. Aí agora então, respondendo essa pergunta, eu não sei daqui se alguém for dando um acenar ou só para dizer, olha, eu tenho negócio, eu trabalho com isso, eu sou um empreendedor individual, eu cuido da minha carreira, né? Que aí eu vou inclusive tentando direcionar as minhas respostas bem voltadas a isso também, tá bom? Fiquem à vontade para que aí eu vou sabendo o que são as demandas de vocês também. Então, como definir o tempo dedicado a marketing e conteúdo digital na agenda do empreendedor individual? Por que eu digo que essa pergunta, para mim, é uma das perguntas muito boas e das que mais aparecem? Quando a pessoa é um empreendedor individual e ela não é da área de marketing digital, né, ela tem a habilidade dela. Vamos dizer que eu tenho uma imobiliária, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um educador físico. No fundo, o empreendedor, ele pegou essa habilidade, algo que ele já tem desenvolvido, que ele tem o conhecimento, e ele passou a jogar esse conhecimento e essa habilidade para o mercado. E o mercado começou então a buscar esse serviço dele. Então, no momento em que eu falo assim, não, agora você tem que saber de tudo, né, porque você virou um empreendedor, é uma das maiores bobagens que pode o empreendedor querer fazer, de querer saber tudo sobre todas as áreas. Tanto que uma das coisas que eu falo com relação ao acelerador de negócios é que a gente tenta dar para o empreendedor apenas as informações fundamentais, ou seja, as estratégicas, para que ele consiga então fazer gerir ou empreender de fato com foco na atividade dele. Você imagina assim, então, um fisioterapeuta que ao invés de ele buscar conhecimento na área dele, profundidade na área dele, né, buscar fazer e participar de congressos, fazer mais cursos e aprofundamento da área dele, eu estou buscando entender como é que funciona marketing digital. Deixa marketing digital para quem é do marketing digital. Aqui na empresa, faz uns 3 anos a gente começou com cursos na parte online. E na época nós contratamos uma pessoa muito boa, eram dois rapazes muito bons para a área de marketing digital. E nessa parte de a gente ter contratado o pessoal de marketing digital, o que aconteceu? Eles ficaram especialistas na nossa empresa e perderam a conexão com as novidades que estavam acontecendo no marketing digital no mercado. E aí o que acontece? Eu tenho 2 pessoas muito boas que se desatualizaram do que está acontecendo no mercado de marketing digital e ficaram super atualizados no que a gente faz. E não é o que a gente quer. Até porque o mercado de marketing digital, ele muda toda semana. E aí o que a gente fez, né, como estratégia? Nós passamos a contratar consultores. Na verdade, a gente tem uma das pessoas hoje que trabalha com a gente, que é o Fernando. E o Fernando, ele nos dá como se fosse uma consultoria 1 ou 2 vezes por mês para dizer, olha, o que mudou agora no marketing digital é isso, vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso. E aí, a partir do que ele passa para a gente vai e aplica na empresa, porque aí a gente já tem pessoas que sabem operar o marketing digital, mas não sabem o que está acontecendo lá fora para que a gente se atualize aqui. Agora, com relação ao tempo, quanto tempo dedicar? É importante que você defina a estratégia, porque a estratégia não pode ficar na mão de ninguém que não seja o empreendedor. A operação pode ficar totalmente fora. E aí o tempo que eu digo assim, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que desenvolver conteúdo, eu tenho que publicar, eu tenho que fazer as fotos, eu tenho que fazer o vídeo, eu tenho que planejar o conteúdo que vai ser passado ao longo do mês. Aí ferrou. Você vai gastar um tempo enorme, enquanto você poderia ter alguém que pode fazer isso por você, enquanto você vai definir, olha, eu quero que o tema dessa semana seja isso. Eu quero que você produza conteúdos para mim voltados, pode deixar que daqui a pouco eu passo o contato do Fernando.
eu passo a ter conteúdos para serem colocados. Vamos dizer que a minha área médica, por exemplo, ó, eu quero que você fale conteúdos sobre isso daqui, escreva conteúdos para mim. E eu vou lá aprovar esses conteúdos. Então você vai ter, na semana, eu vou dizer mais ou menos o que a gente faz aqui, sei lá, 3, 4 horas por semana, onde você vai definir todas as estratégias necessárias para o teu marketing digital, que é importante. Assim, ó, é uma coisa que eu ouço com alguma frequência, mas deixa eu só... E um caso de empreendedor que está começando e ainda não pode pagar, como equalizar isso? Olha, tem tanto material gratuito hoje na internet de como fazer, gente que é muito boa hoje, que publica já, fala assim, ó, tá aqui as melhores estratégias, tem muito material gratuito, mesmo quem não tem condição de pagar, tem muitas informações simples e coisas do tipo, que horário é melhor publicar. Eu vou dar uma dica bem boa para vocês que eu aprendi faz pouco tempo, até em relação à publicação. Para quem vai começar a publicar, isso daqui é para quem fez um curso que gastou, sei lá, seus 30 mil reais para falar um pouco sobre isso, mas o resumo do curso é basicamente esse. As publicações, elas têm que ter uma certa frequência e frequência e consistência. Frequência e consistência mesmo, acho que a palavra eu estou tentando achar outra palavra. É consistência e frequência. O que significa isso? Não importa se eu publico só segundas-feiras, mas eu sempre vou publicar segundas-feiras. Então, eu faço segunda, quarta e sexta, mas eu sempre vou fazer segunda, quarta e sexta. Por que eu vou fazer isso? Para que a minha audiência passe a entender que naqueles horários eu vou estar lá. Isso é uma das coisas importantes. A outra coisa interessante é que eu faça numa sequência de publicação, vamos dizer que eu publique todo dia, né? Todo dia pelo menos uma publicação, e que eu tenha uma ordem do que é consistência e constância. Muito obrigado. Essa é a palavra que eu estava querendo achar, que é a frequência e constância, né? Mas consistência e constância. Então, se eu faço uma publicação por dia, por exemplo, nessas publicações eu vou fazer sempre 2 de conteúdo, 2 que são inspiracionais para a minha área, uma que seja de cotidiano, algo que aconteça no meu dia a dia, uma prova social, um lugar onde eu vou, um curso que eu fiz, uma pessoa, uma referência que eu tenho do meu lado, e uma que você vai trabalhar a venda de fato do teu produto, né? Então essa junção dessas 7 publicações dá uma sequência legal para quem te assiste, né? Isso ele passou e faz muito sentido, é muito do que a gente tem usado aqui. E a questão de estar ou não estar no Instagram, né? A pergunta é se o teu cliente está lá. Se o teu cliente está no Instagram, esteja no Instagram. Se o teu cliente está na rua, esteja na rua. Se o teu cliente está no Facebook, esteja no Facebook. É importante você saber quem é o cliente que você atende para saber onde ele está. Você tem que estar aonde o teu cliente está. Isso é uma regra, é uma lei, não é nenhuma regra, não tem exceções. Você tem que estar onde o teu cliente está. Então, para as pessoas que eventualmente demoram, então, será que eu começo a publicar, mas eu estou com dificuldades, eu não sei se eu começo ou não começo, não tem nem o que questionar. Faz, porque é onde o teu cliente está, tá? E aí faça com algum tipo de técnica. Eu vou colocar lá, então, 2, só repetindo, né? 2 conteúdos relacionados à tua área, 2 inspiracionais em relação à tua área, um cotidiano, uma prova social e uma de venda. Tá? Então, assim, vale a pena para quem trabalha e que sabe que os clientes estão rodando no Instagram, que você comece uma sequência de publicação com constância e com essa consistência, ok? Então, com relação ao tempo, se eu fosse te responder objetivamente, não gaste mais do que 3, 4 horas por semana sobre questões do teu conteúdo digital. Talvez tenha que ter uma rotina diária das publicações. Se eu sou sozinho, não vou ter para quem delegar, você vai ter lá seus 15 minutos por dia ou 20 minutos por dia, onde você vai ter as suas publicações. Porém, o planejamento dessas publicações, fazer o material e etc., 3, 4 horas por semana é mais do que o suficiente. Tá? Diferente disso, você começa a perder o teu tempo, onde você estaria se aprofundando no teu negócio, no teu conhecimento, para começar a descobrir como funciona o marketing digital. Até uma outra novidade interessante que apareceu esse ano e que no ano passado não tinha.
uma das grandes fontes de parceria e que tem dado muito resultado no marketing digital são o que eles chamam de micro-influenciadores digitais. Então antes você pegava lá uma pessoa super famosa no Instagram, né, uma pessoa que tem muitos seguidores, que tem uma boa consistência de visualizações no Instagram, e você pagava lá para aparecer ou para a pessoa falar de você. Por exemplo, o Fernando, eu falei dele, eu não ganhei nada por isso, tá? Porque ele é nosso parceiro mesmo, assim, é um amigo pessoal, inclusive. Mas a questão de você ter esse influenciador digital que fazia, então, a tua audiência aumentar em função dele ter apontado para você. Hoje, eles chamam que uma das grandes fontes é o micro-influenciador digital, o influenciador digital, que seria uma pessoa lá com 10 mil, 15 mil seguidores, 8 mil, que tem uma boa consistência de audiência, uma pessoa lá que sempre que publica tem mil e poucas pessoas que veem, sabe? Isso é bom, porque no fundo, se é uma pessoa da minha área ou relacionada ao meu negócio e ela topa falar de mim, e é porque ela acredita no meu trabalho, e se começa a ter uma troca nisso, essas mil e poucas pessoas estão vendo o meu trabalho. Então esse caminhar em micro-influenciadores tem sido uma estratégia muito forte que está utilizando nesse momento sendo utilizada com bastante força. A Arlete, né? Ela está falando, tem um monte de aplicativo hoje, tá? Para quem falou da questão de não ter ninguém, tem muito aplicativo que automatiza tudo. Então tudo que tu faz lá a gente tem também aqui, né, de fazer, por exemplo, vamos publicar durante o final de semana. Não é que eu estou lá no final de semana fazendo as publicações, é que já está no aplicativo o que vai sair naquele momento, né? Então os aplicativos, esse também funciona muito para as publicações, para essa questão de você manter essa frequência e constância de uma coisa que já está planejada, ok? Posso ir para uma próxima já? Obrigado aí por quem está assistindo. Estou vendo ainda que o pessoal está até aumentando a audiência aqui. Obrigado, tá, por quem continua assistindo. A outra pergunta é como definir um nicho, no meu caso, na área de Life Coach, ou seja, que inclusive é a área que a gente trabalha aqui. Até porque é curioso, né? Vamos pegar um pouco da história disso. Se a gente for pegar uns 100 anos, quando a gente falava em formações universitárias, você tinha lá, era biologia, filosofia e agronomia. Se eu não me engano, eram essas 3 áreas. E as pessoas se formavam nisso. Então, o cara que era da medicina, por exemplo, ele fazia biologia. O cara que era de línguas ou da parte de qualquer parte de humanas, mais especificamente, ele ia para filosofia. Ou o cara que era da engenharia, ele ia para agronomia. Depois isso se tornou agronomia, se tornou engenharia mecânica, engenharia elétrica, civil e agronomia. Depois filosofia se tornou letras, psicologia, filosofia de fato. Depois biologia se tornou biologia, se tornou química, se tornou medicina. Então o que acontece? À medida que as grandes vertentes são criadas, coaching não foge disso, começou no mundo empresarial. Eles falam assim, não, a gente consegue muito melhor resultados quando a gente desenvolve habilidades, quando a gente consegue tirar as barreiras que impedem as pessoas de chegar no seu resultado. Então começou com coaching empresarial, isso eles entendem, mas engraçado, isso aqui serve muito para a vida dessa pessoa. A gente melhorou resultados da empresa, porém isso pode melhorar resultados da vida. Então viraram 2 grandes áreas, coaching de vida, life coach e coaching empresarial. Depois disso, à medida que popularizou a questão das formações em coaching, eu passei a ter coaching para saúde, coaching financeiro, coaching nutricional, coaching, assim, tem uma enorme variedade. O detalhe é justamente quando a pessoa me fala um nicho, eu gosto muito, porque isso tem tudo a ver. E aí eu preciso entrar num assunto um pouquinho mais amplo dentro disso. O que acontece? Você que tem negócio, tá? Independente se é coaching, se você é coach ou não. Se você tem negócio. Ou o meu negócio, ele nasce comigo, ele fala assim, cara, eu tenho algo em mim, eu tenho uma coisa que eu criei e eu tenho certeza que as pessoas vão querer comprar isso. E eu lanço isso para o mercado e eu vejo que tipo de pessoas se identificam com o meu produto. Então, eu nasço com o produto, vejo quem se identifica e esse é o meu nicho. Essa é uma forma. Então,
eu tenho um produto, não quero modificar muito ele, independente do produto ou serviço, né? Eu tenho um produto ou serviço, estou oferecendo ele e começam a aparecer as pessoas que se identificam com esse produto. A outra coisa, eu falo assim, pô, existe uma necessidade nesse mercado, eu estou vendo que as pessoas precisam muito de motivação. Eu estou vendo que as pessoas precisam muito de fisioterapia. Eu estou vendo que as pessoas precisam muito de óculos, sei lá, o teu produto. Mas você percebe uma necessidade do mercado como se fosse uma oportunidade e você desenvolve um produto para esse nicho. Tá? Então, só a questão dessas duas abordagens que é importante. Se você fala, olha, eu quero oferecer coaching, deixo eu ver quem no mundo está procurando coaching e eu vou lá tentar oferecer. O problema é que se eu estiver oferecendo coaching, você já pensou hoje, há 10 anos, quando você falava em coaching, você tinha, sei lá, dava para contar nos dedos de uma mão só, quantos coaches tinha talvez aqui em Santa Catarina, no Brasil, tinha pouquíssimos, pouquíssima gente. Hoje, é muito mais gente. Nossa, teve formações e formações. A Vanessa, quando foi fazer a primeira formação dela, tinham acho que 600 pessoas na sala há 10 anos. Imagina, então assim, olha quanta gente já não se formou em coaching. Então quando eu falo, vou oferecer coaching como um produto, eu tenho que imaginar, não estou dizendo que está errado, mas eu tenho que imaginar que diversas pessoas também estão enfrentando ou tentando mostrar o seu produto. Agora alguém pegou e falou assim, eu vou fazer um coaching nutricional. Eu falei, opa, o primeiro que falou em coaching nutricional, teve muita gente que foi, porque pegou um nicho, pessoas que estavam buscando aquilo, até o momento em que hoje já tem coaching nutricional à vontade por aí. Coaching para saúde, já tem um monte de gente oferecendo. Quando a gente fala em nicho, eu penso, peraí, deixa eu tentar entender vamos dizer assim, qual é o tipo de pessoa que hoje, sem eu fazer nada, qual é o tipo de pessoa que chega em mim? E quando eu falo que chega em mim, assim, qual é o problema que geralmente as pessoas me trazem? O que geralmente as pessoas dizem que eu sou bom? Para no momento em que eu começar a ter essa referência, eu já vou saber, peraí, é aqui que eu sou, como é que se diz? Eu já sou bom nessa área. Então deixa eu tentar oferecer um produto do qual eu já tenho referência de ser uma pessoa boa. O que geralmente a gente não faz porque a gente não pede muito feedback. Se você pede feedback, isso vai estar fácil. Mas para quem não pede feedback, tem uma questão relacionada a talento. Talento geralmente é uma coisa muito fácil para nós, que não é para os outros, porém a gente não valoriza porque é muito fácil para nós. Né? É um ciclo meio ruim nesse momento. O mais importante é considerar a vivência, a congruência, é tudo na escolha do nicho. Mônica, deixa eu só entender o que tu quer dizer com considerar a vivência e congruência, só para dar uma explicadinha para mim, porque dependendo do ponto de vista eu concordo, dependendo não. E aí a gente pode discutir um pouquinho, é interessante a tua colocação. Então assim, quando a gente vai falar do nicho, deixa eu ver o que já me aparece para que eu possa ser criativo no momento de jogar isso para fora e atrair pessoas relacionadas a esse nicho. Você é bom. Obrigado, Eli. Obrigado. Começarei. Eu vou até novamente, como a gente vai começar a questão dessa parte mais voltada ao empresarial, eu já estou com missões ali do tipo de pelo menos uma live por semana, mais um webinário por semana. Eu estou bem focado nisso daí. Que bom, obrigado pelo teu feedback dizendo que eu estou indo bem aqui. Fico feliz. Tá? Bruna, tá. Então o que acontece? Só voltando a essa resposta aqui. Como é que eu vou definir o nicho? Se eu já sei que eu estou oferecendo alguma coisa, que não é só life coaching. Life coaching é amplo. O que dentro de life coaching eu ofereço? Lembra, se eu me formei em biologia lá há 100 anos, eu fazia tudo. Eu era biólogo, químico, médico, era tudo. Se eu me formei depois em medicina, eu era médico, eu fazia tudo dentro da área médica. Só que hoje tem quantas especializações dentro da área médica? Uma porrada, né? Eu já fui ver que tem cara que trata só do ombro esquerdo do ser. Falei assim, gente, como é que uma pessoa consegue especializar só num lado do corpo, sei lá? É muito, né? Que estranho isso. Não é que é estranho, é que tem nicho, significa que tem muita gente de ombro esquerdo que está indo lá, né? Tem muita gente do tornozelo direito que está indo lá também. Então,
de alguma forma é um nível de especialidade que atrai as pessoas que têm aquele ponto para ser desenvolvido. Então você, como coach, por exemplo, provavelmente já tem um nicho que você nem sabe. Você fala assim, pô, quais são as pessoas que geralmente se aproximam? O que elas têm? Só não faz nas sextas? Obrigado, Fábio. Pode deixar que eu vou programar um dia melhor aí. A gente tem que conseguir programar o que a gente entrega, né? Conseguir entregar o que a gente faz para esse nicho que já está me dizendo, olha, eu gosto de você por isso. Uma das coisas, por exemplo, o que nos meus atendimentos, nos cursos que eu faço, o que as pessoas já me falam? Ah, Juliano, tu é muito objetivo, tu é mais foco direto no que é o ponto. Eu falei, opa, beleza, se essa é uma característica minha, deixa eu aproveitar isso dentro do meu produto. Deixa eu só pegar o que a Mônica colocou aqui. É importante você ser inspiração para outras pessoas, então para você conseguir vender algo, você precisa ter propriedade naquilo que fala. E a prova é tudo. Concordo. Eu vou dar um ponto de vista em relação a isso. Hoje, eu já percebi, assim, sei lá, como experiência de vida, assim. Eu estou com 43 anos, já tenho bastante experiência em algumas áreas, pouca experiência em outras. E a gente percebe muitas vezes que essa questão de ser inspiração não significa necessariamente você ter a vivência. Aí depende do quê? Porque uma vez eu estava falando com o Gretz, um palestrante super famoso, um dos maiores palestrantes que tem no país hoje. E aí eu estava na piscina, ele também estava, a gente estava num momento de descanso e relaxamento lá. E aí eu falei que eu era coach, eu falei que também era coach, né? Ele falou, não, eu também sou, tal. E ele falou, hoje se eu dar uma chacoalhada aqui num coqueiro, cai uns 10 palestrantes. E eles só não se machucam porque tem uns 20 coaches embaixo para amortecer a queda, né? Porque na época dele não tinha e hoje tem muitos. E aí eu ri muito da piada dele. E ele falou que a questão de terem muitos, como eles dizem, empreendedores de palco, que eles chamam, que são pessoas que não têm a vivência, porém eles têm o espetáculo, eles sabem inspirar, porque tem técnica para isso, né? E aí, uma coisa que eu passei a admirar muito são as pessoas que têm história, não pessoas que têm uma foto, um momento de vida. Porque se eu for traduzir a minha história, ou sei lá, se eu fosse pegar a tua história, eu sei que a tua história não está resumida a uma foto, a um momento de vida. Ah, não, é porque aquela vez aconteceu isso, e aí eu superei e agora eu já posso sair dando aulas disso. A nossa vida não é isso. A nossa vida é uma série de fotos. São várias fotinhos que no momento em que eu pego a fotinha e faço como se fosse um bloquinho, isso vira um filme. E nós somos filmes. Nós não somos fotos. E eu percebo que a gente, por angústia, por não saber muitas vezes o nosso diagnóstico, o que a gente realmente precisa, tem tanta gente oferecendo produtos maravilhosos por aí, que como eu não sei muito bem o que eu quero ou o que eu preciso, eu compro. E aí a pessoa realmente é inspiradora, o produto é bom, mas não é para o meu problema, né? Então a inspiração, você ser inspiração para o outro, eu posso utilizar inclusive de técnica para isso. Funciona maravilhosamente bem. Porém, e a vivência e tudo mais. Porém, se eu não tiver uma grande atenção ao que realmente tem do outro lado, para eu poder dar um melhor diagnóstico e então oferecer um produto, aí eu posso estar simplesmente inspirando a pessoa a caminhar para o lado errado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que diz que não tem nada mais inútil do que fazer com eficiência aquilo que não deveria ser feito. E eu percebo muito isso das pessoas serem inspiradas, muitas vezes, ou seja, ela se inspira, ela fala, nossa, é esse o caminho, e ela começa a correr naquela direção que não é a dela, né? E isso é o ponto que eu bato sempre na tecla. Faça primeiro um bom diagnóstico. Pelo amor de... Ah, que legal, Jerusa, que massa! Saudade de ti também, mané. Desculpa, mané. Ó, Jerusa. G. Ai, valeu. Quando é que vai ter o executivo?
Quando você o executivo 2? Como assim? Eu acho que deu um crack na pergunta aí. Mas a G fez executivo com a gente aqui, uma figuraça muito top mesmo. Vale a pena vocês acompanharem. Tem o Insta mais movimentado da história lá. Saudade de ti, mané. Ó, G, aparece. Deixa eu ver aqui. Estou começando a caminhada do empreendedorismo. Estou perdida na gestão do meu tempo, meu marketing. Já está com a minha irmã. Ainda me perco na gestão do tempo. Tens uma receita de divisão de tempo. Tá? Eu falei até um pouquinho já sobre a questão da divisão do tempo e eu volto no final, não tem problema. Então, quando eu vou fazer o executivo 2, bom, na verdade a próxima turma da aceleradora vai começar em agosto. Defini inclusive isso essa semana. Em agosto a gente começa a terceira turma da aceleradora e é o que seria a minha 12ª turma do executivo. Tá? Então, que massa, espero que tu estejas próximo aí para ver. Tempo para venda, tempo para atualização. Tempo para venda? Me ajuda com essa pergunta, tá? Tempo para venda e tempo para atualização. Tu diz tempo para se atualizar, para fazer cursos, né? Imaginei. Cara, assim, o tempo de venda, eu acho que faz parte do que tu faz no teu dia a dia. A gente precisa ou de uma ação comercial, ou eu vou ter pelo menos lá a minha 1 hora por dia focada em marketing e venda. Assim, tem que ter. Tá? Eu sou do comercial, eu já defenderia até mais tempo. Mas 1 hora que você consiga de forma focada publicar sobre um conteúdo importante, escrever sobre aquilo, isso já está vendendo. Se eu fizer uma inspirativa para algumas pessoas, já estou vendendo. Se eu fizer uma prova social, estou vendendo. Porque a gente está comprando muito do que está na imagem hoje, do que a gente aparece para as pessoas, né? Então, à medida que eu estou fazendo um pouco disso, eu já estou vendendo. Para então, agora, vamos falar de produto. Vamos fazer uma venda de fato. E aí, se a gente tiver tempo, que eu acho que vai ter, deixa eu ver aqui, vai dar tempo, eu posso falar de uma ferramenta que, na minha visão, é a mais top que tem quando a gente vai falar em venda. Tá? Quando vai falar assim, cara, como é que eu faço para vender melhor? Eu vou passar uma ferramenta bem legal. Espera só mais um pouquinho, deixa eu terminar de responder umas perguntas aqui. Então, só falando sobre, voltando à questão do nicho, tá? Como é que a gente escolhe o nicho? Esse nicho, deixa eu só ver como é que é o nome dela aqui. A Mônica trouxe, acho que é Mônica, né? Deixa eu ver, Mônica. A Mônica trouxe bem, assim, se aquilo não tem congruência com você, você não vai ter força de continuidade. Então não adianta eu falar assim, nossa, tem um monte de gente ali que nesse momento está vendendo sacola plástica. E cara, eu sou um cara super ecológico, que eu falei que plástico para mim não tem nada a ver, mas eu quero uma oportunidade para ganhar dinheiro, eu vou lá, começo a vender sacola de plástico, porque está dando dinheiro naquele momento, só que aquilo ali não faz bem para mim e eu não vou ter força, é como se aquilo não me desse energia, é isso mesmo, e alguém lembrou do que é a ferramenta, o FAST, perfeito, boa aluna. Então assim, não adianta eu também tentar fazer alguma coisa para atender a um nicho se aquilo não tem total congruência com o meu jeito, com o que eu realmente tenho energia para fazer. Isso eu concordo integralmente. E com relação às vivências, quanto mais experiência você tem, não significa que você vai vender mais, mas significa que você vai ter mais propriedade, vai passar mais segurança para aquela pessoa que você está atendendo naquele momento, tá? Isso faz muito sentido, sim. Então, o nicho tem relação com o que eu quero oferecer. Depois a gente pode dar uma pitada de marketing, uma pitada de venda, para transformar aquilo que você fala, cara, isso aqui eu sei fazer bem, só que se chama coaching. Eu falei, mas vamos tentar dar um outro nome, porque talvez não seja só coaching. Coaching é muito amplo. Vamos tentar ser um pouco mais específico. E à medida que eu for tentando achar o que é específico em você, eu consigo ver qual é o teu nicho. Então tenta olhar primeiro para dentro, para ver no que você é boa, ou no que você é bom. Se eu não tenho muita clareza sobre isso, pergunta à tua volta para as pessoas que te conhecem bem, pergunta para os teus clientes, olha, no que eu fui bom, no que eu sou bom, o que você gostou do meu atendimento? E a partir do momento que você pegar as primeiras palavras do que significa o teu trabalho, do que você é bom, você pode achar daquilo ali o teu nicho, de dentro para fora. Ok?
Eu espero que eu tenha respondido aí quem pegou minhas mensagens, isso mesmo. Ah, que bom. Que bom. Eu imaginei que fosse isso. E eu concordo totalmente contigo. Tá, Mônica? Valeu por ter mandado a publicação aí. A pergunta. Aliás, tu mandou foi uma resposta até, né? Deixa eu ver aqui. Tem só mais uma pergunta que eu preciso responder antes de passar para essa ferramenta de venda, que é: quando você precisa recomeçar e quer encontrar um motivo forte e não sabe? Putz, é muito boa pergunta também. Só me dei um segundo. Opa, desculpa, people, eu fui só pegar porque estava o interfone tocando aqui e a equipe está lá na sala com a VAR em curso, aí o barulhão estava aqui no meu ouvido, então perdão, mas já voltei. Não saiam, já voltei. Então só a pergunta que eu vou repetir a pergunta aqui: quando você sabe que precisa recomeçar e quer encontrar um motivo forte e não sabe? Que a pergunta é excelente, profunda, pacas, mas excelente. E aí eu vou tentar responder, tentar ser um pouco objetivo em relação a isso. Primeira coisa, o que significa recomeçar? Porque geralmente a pergunta que vem não é exatamente o que está nos angustiando. É como a gente conseguiu traduzir aquilo em forma de pergunta. Então existe uma angústia aqui dentro. Essa angústia, né, tá ali, eu não sei muito bem como lidar com ela, e eu vou tentar traduzir numa pergunta. Aí a primeira pergunta que aparece é: cara, eu preciso recomeçar, só que eu não sei como. Eu sei que eu tenho que recomeçar. Se estivesse num atendimento individual, eu falo: tá, mas me explica o que significa recomeçar. Porque se ele fala, bom, recomeçar, é porque eu não estou me sentindo útil no que eu estou fazendo hoje. Foi ok, deixa eu começar a entender. Como é que tu se sente útil? E aí, à medida que eu for entendendo o que está acontecendo com essa pessoa, eu vou saber se o que ele precisa é de recomeço, ou se é de descanso, ou se é de atualização naquilo que ele já faz. Gente, eu já tive, para ter ideia, assim, atendendo pessoas, um médico formado, era uma médica, na verdade, formada, que estava angustiada, porque ela falou assim: eu não aguento mais a medicina, não é o que eu quero. E eu falei: que coisa estranha, porque eu fico imaginando que para a pessoa conseguir se formar em medicina, ela tem que ter um esforço tão grande, assim, tem que ter um estudo e tal. Pô, como é que ela aguentou esse tempo todo e agora ela está de saco cheio, tinha 4 anos de medicina? E aí eu comecei a questionar, e eu fui ver que existia um problema de relacionamento dentro do hospital onde ela trabalhava. Existia uma pessoa que ela não conseguia lidar, e isso fez ela, para não encarar o problema pessoal, ela quis desistir da medicina. Gente, é assim, ó, e isso acontece. Eu não estou falando só de um caso como esse, que é bem icônico, né? Pô, um médico, uma médica que fala: não quero mais a medicina, porque tem um problema de relacionamento, e que geralmente as pessoas não assumem aquilo ali. Então, deixa eu entender primeiro o que significa recomeçar. Será que eu não estou de saco cheio com alguma coisa que está à minha volta e que eu não consigo lidar? E aí, ao invés de eu lidar com isso, por exemplo, se seja uma questão societária, eu tenho 2 sócios lá e eu, já estou de saco cheio com esses sócios, eu não consigo falar para eles que eles não estão fazendo do jeito que eu gostaria, sabe? Qualquer coisa nessa linha. E aí eu pego e falo assim: eu não estou mais gostando dessa área, para não ter que lidar com os sócios. Aí ele pega e desiste da área que ele nasceu para atuar, talvez. Então, só um cuidado que eu estou falando antes de responder a pergunta na íntegra será que o recomeçar é porque eu não estou querendo enfrentar alguma coisa na minha realidade, o que está acontecendo à minha volta, então eu não estou querendo enfrentar alguma coisa específica ali, e aí por isso eu acho um outro caminho, né? Tem uma frase do Jung que eu acho assim, é a base dos meus atendimentos, assim. Eu até vou tentar pegar a frase na íntegra, porque eu tenho ela do jeito que eu lembro, mas eu vou pegar aqui só Jung.
Então, deixa eu ver aqui a frase inteirinha, porque aí fica... eu vou tentar lembrar. Não, eu ia tentar pegar aqui, mas eu falo que eu vou lembrar de cabeça. Que diz assim, ó, que as pessoas, evitando enfrentar a dor da alma, para evitar enfrentar a dor da alma, elas vão fazer qualquer coisa, até as coisas mais absurdas. E nesse exemplo, por exemplo, eu falei, a pessoa vai sair da medicina porque ela não quer enfrentar aquela dor emocional dela ali. O cara vai sair da sociedade, ele vai sair da empresa onde ele está porque ele não quer enfrentar aquela dor, que é uma dor emocional dele. Então, o que eu estou querendo dizer o que a frase para mim diz, para eu não enfrentar a dor da minha alma, ou seja, para eu não enfrentar aquela... Não, Kelly, não é o objetivo de dar um soco no estômago, fica tranquila. Daqui a pouco vai ter um pouco, vou tentar suavizar. Que boa. Então, para eu não enfrentar a dor da alma, aquela dor emocional, eu vou fazer qualquer coisa. Tem gente que sai do emprego, tem gente que muda de curso, tem gente que termina relacionamento. Assim, ó, tem de tudo que você imaginar que a pessoa saia, ou seja, chega ao mais absurdo, ele usa a palavra que as pessoas vão fazer até o mais absurdo para não enfrentar a dor da alma. Porque ela acha que lá está um grande problema, sendo que o paradigma é que lá está a grande solução, que ela só vai conseguir passar por tirar essa angústia quando ela enfrentar essa dor. E aí eu dou um exemplo de que no fundo, você imagina uma criança com 6 anos que está lá sofrendo com uma dor de barriga, que faz uma semana e pouco, uma dor de barriga. Aí você, ou o pai ou a mãe dessa criança, conversa com o médico e explica, olha, a dor é desse jeito, é assim, tal. Ele fala, cara, eu sei exatamente o que o teu filho ou a tua filha tem. Traz ela aqui que eu vou dar uma injeçãozinha na barriga que ela nunca mais vai ter essa dor. Ele vai lá todo feliz, adulto, e chega para a criança, filha, olha só, acabei de falar com um médico amigo do papai, e ele sabe exatamente que dor é essa. Eu vou te levar lá, ele vai dar uma injeção na tua barriguinha e você nunca mais vai ter dor de barriga. Quem daqui acha que essa criança vai querer ir lá levar a injeção? Assim, ó, eu já vou responder para vocês. Nenhuma criança vai querer. Porque a criança nessa etapa, ela responde muito emocionalmente. E emocionalmente, o que eu quero dizer, ela responde com medo, com tristeza, com raiva, com amor, com medo, com alegria. Ou seja, qualquer uma possível sensação de medo maior do que ela está sentindo hoje, ela está sentindo uma dor. Mas ela fala, cara, lá é dor maior. Se é dor maior, não quero. Então, exatamente, já melhorou a dor, né? Ela foge, ela vai dar de qualquer desculpa possível para não ir tomar aquela injeção. A não ser que a dor seja tão grande, mas tão grande, que ela fala, cara, tudo bem, faz qualquer coisa porque eu não aguento mais essa dor. Que é como a gente acaba fazendo. A gente só toma decisões a partir de uma dor muito grande ou quando eu tenho um desejo muito grande. Então, ou está doendo muito, e aí eu falo, cara, me ajuda, ou eu quero uma coisa tanto, um desejo muito grande, se não, eu vou ficando ali. E nessas situações, quando eu vejo que o enfrentamento vai me gerar dor, eu prefiro fazer qualquer coisa, menos o enfrentamento, que é o que a criança passa. Só que aquilo que acontece na criança é o que acontece no nosso dia a dia sem a gente perceber. A gente vai para o nosso dia a dia e começa a tomar as pequenas decisões. Ah, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu não quero me incomodar. Ah, isso aqui eu não vou fazer porque Deus me livre. E aí, nisso eu estou vendo que eu estou fazendo um curso que eu não quero, eu estou num trabalho que eu não quero, porque eu não consigo fazer o enfrentamento necessário para mudar. Então, assim, recomeçar é um grande cuidado. Por quê? Pode ser que eu esteja recomeçando para daqui a algum tempo só repetir o ciclo. Porque, no fundo, se a gente não resolve o que fez a gente mudar, isso eu vou tentar colocar um pouco mais claramente, porque é importante. Se a gente, no momento da mudança, que você fala, cara, eu vou fazer uma mudança importante de vida, se nesse ponto aqui ficou algum mal entendido, alguma coisa, eu deveria ter resolvido e não resolvi, eu deveria ter visto e não vi, deveria ter feito e não fiz, se ficou qualquer coisa mal entendida, pode ter certeza que daqui a mais algum tempo, esse mesmo ciclo que estava acontecendo nesse ponto vai se repetir aqui. Bingo. Então, o que é importante nos momentos de decisão?
eu ter total clareza, e clareza mesmo, sabe assim, ó, ter equilíbrio no momento da mudança e no momento da decisão, para saber, não, eu mudei por isso, foi por esse motivo aqui, é por assim, sabe, por A, por B, por C, por qualquer coisa que eu fiz essa mudança. E aí eu tenho clareza daquilo, eu consigo sustentar a minha decisão. Isso serve muito para o processo de emagrecimento. Com certeza. Processos de emagrecimento, processos de carreira, processos da empresa. Até a Rosinete que estava aqui é uma que trabalha bem diretamente com isso. Olha quem apareceu. Gente, eu tenho 2 segundos. E aí, como é que estão as coisas? Que bom ver todos, um bom feriado. Legal, né? Tá aí. A turma tá aos 34 direto aí. Não, o pessoal é firme e forte em qualquer data. O curso está ótimo, eu designei uma tarefa de 1 minuto. Pra vir correndo rapidinho aqui. Oi, Rose. Um beijo, beijo, Fábio, beijo, Mônica, beijo, Arlete. Beijo pra todos vocês, tá? É isso aí. Só foi um oi rápido mesmo. Tá bom, beijo, valeu. Viu? Não tava mentindo, ela tava lá em curso mesmo, tá? Então, só para quem falou aqui do negócio do coaching de emagrecimento, eu ia falar que a Rosinete Brasil, que é lá de Tubarão, não, é Tubarão, né, Rosinete? Me confirma só, mas ela trabalha com isso, assim. Ela veio fazer formação com a gente aqui. Eu lembro que ela usou um termo que o corpo dela foi uma construção. E eu falei, puta, que legal desculpa o palavrão. Eu falei, pô, que legal a frase que ela utilizou, porque é tijolinho, é tubarão, isso mesmo. É tijolinho após tijolinho, sabe? É uma construção mesmo. Não existe um negócio da noite pro dia. É um processo. E processo é processo, né? É um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez, e é uma construção. E a partir do momento que tu vai como se, montando esses tijolinhos, no final das contas tu tem um muro com uma base sólida, com uma boa consistência, e aí vai. Tá? Então, obrigado por quem está dando aí os feedbacks. Se vocês estão gostando, eu tô feliz também. Vou começar a fazer os meus lá também, espero dar audiência daqui, vá para lá, né? Para o mundo empresarial. Então, voltando só a esse ponto, se eu estou falando em recomeço, tenha clareza do motivo pelo qual você está saindo do que está fazendo hoje. A partir desse momento em que você fala, cara, é por isso que eu estou saindo, eu quero uma coisa nova, eu quero A, eu quero B, eu quero C, não importa, se essa coisa está clara, segue buscando modelos. Fala, pô, deixa eu ver quem que já está nessa área, deixa eu ver quem faz. Putz, mas eu não tenho ideia do que fazer. Vai fazer talvez um coaching de vida para se experienciar numa série de coisas para ver o que mais se afina com você. Porém, nesse momento é entender, eu só vou sair... que pena, Mônica, obrigado por ter ficado, tá? Valeu. Obrigado, querida. Então, assim, eu só vou buscar um processo de recomeço se eu souber por que eu estou querendo recomeçar. Diferente disso, cara, a chance de fazer um novo ciclo idêntico ao que te fez fazer essa mudança agora é muito grande, tá bom? Obrigado, linda, valeu, linda. Tu tá devendo a visita aqui, né? Cara, eu vou queimar aquela tua carta que tá aqui. Essa pessoa fez o curso com a gente e não veio pegar a carta dela e tá aqui, eu vou queimar. Diz que lá, como é que é? Na Holanda tem não tem um negócio no Harry Potter que fala isso, que as freiras holandesas queimavam a carta de Natal porque Papai Noel vai ver lá em cima, né? Então é por aí. vou utilizar essa técnica. Bom, por último, como eu tenho um tempinho com vocês, é bem pouquinho, mas eu vou falar sobre essa técnica da venda, de venda especificamente. Ela falou assim, pô, eu quero vender mais, né? Deixa eu entender primeiro como é que a gente toma decisões, né, de compra de alguma coisa. A primeira coisa é lembrar o seguinte, eu preciso ter uma necessidade. E necessidade, eu estou falando eu como cliente, necessidade é uma dor minha ou um desejo meu. A gente só toma decisões, pensa assim, saiam com isso daqui hoje, pelo amor de Deus. A gente só toma decisões por dor ou por prazer. Todo dia acordo empolgado com uma nova ideia e justamente isso tem dificuldade de seguir em frente. Que é uma outra abordagem, tá, Dino Cardoso? É uma outra abordagem. Quando a gente tem muitas ideias e pouca ação, isso é uma outra linha. Eu só não vou conseguir falar hoje, mas eu prometo para ti colocar materiais relacionados a isso
E eu só ia te pedir para me seguir, é juliano.tobias. E aí eu vou, como essa semana que vem agora eu começo a ter publicações, eu vou dar um foco nessa questão dessa empolgação, que é o fogo de palha, né? Pô, dá 1000 ideias, mas nenhuma que vai de fato para frente. E eu falo isso porque tem uma irmã, né, que tem uma característica assim, ela tem umas 4, 5 ideias a cada 3 segundos, né? E eu tenho dificuldade de lidar com muitas ideias por segundo. Então pode deixar que eu vou responder, eu já estudei bastante sobre isso, vou te ajudar sim. Nossa, que legal! Ah, Tatá de Boston, que legal, olha aí. Gente, que internacional. Obrigado aí, Dino, tá? Depois a gente vai conversar mais. Então deixa eu só falar dessa técnica. A gente só vai tomar decisões por dor ou por prazer. Diferente disso, gente, a gente não sai do lugar. Ou eu desejo alguma coisa, né, eu quero muito alguma coisa, ou está doendo tanto que eu preciso me movimentar. Senão, não vou tomar decisão. Então a primeira coisa é assim, ó, se eu quero captar um cliente, eu tenho que entender qual é a dor ou o prazer que ele tem. Eu vou usar mais a dor nessa explicação, porque a dor é 90% dos casos. São 10% dos casos que as pessoas decidem por prazer. O resto é só por dor. A gente só se movimenta porque está doendo alguma coisa, está incomodando alguma coisa. E aí você imagina que, eu lembro de um cliente que eu tive lá em São Paulo, que era daquele do Filtros Europa, e aí ele foi talvez o maior vendedor, o melhor vendedor sob pressão que eu já vi até hoje. Assim, a gente chama de venda sob pressão, né? E ele falava assim, Juliano, ninguém acorda de manhã querendo comprar um filtro Europa. E eu falei, puta, é verdade, né? E eles vendem bastante, né? Eles têm o sistema deles é de porta em porta e tal. E ele falou assim, a pessoa não acordou naquele dia falando que vontade de comprar um filtro Europa. No máximo que ela acorda é com um problema na água dela. Ela fala assim, putz, eu tenho que resolver o problema da água aqui em casa, né? E aí por acaso aparece um cara vendendo filtro, a chance de vender é muito grande. Isso é uma baita coincidência. Porém, eu posso pegar dentro daquela escala de problemas que a gente tem. Pensa aí quem está aí nesse... Pô, que legal, estou aumentando a audiência ainda. Pensa nesse momento, quem está aí, qual é a escala de necessidades, de dores que eu tenho nesse momento. Nossa, que legal. Ai, gente, como é que é? É que lá da Suíça, né? Pode ser, desculpa, me fugiu o teu nome e eu tô... É porque o teu nome não é o que está aparecendo aqui Mas, ok. Pensa nesse momento assim, quais são as dores principais que eu tenho nesse momento? Coisa que eu quero resolver, coisa que está me incomodando. Provavelmente vão vir 3 ou 4 coisas que eu tenho aqui. Aí vão dizer assim, cara, eu preciso trocar de carro. De repente é uma primeira coisa. Significa que a minha cabeça está o tempo todo procurando carro. Carro, promoção de carro, carro com desconto, carro melhor, carro não sei o quê. É como se a minha cabeça já estivesse procurando aquilo. Ah, não, o meu problema é emagrecimento. Cara, eu já acordo pensando, puta, eu tô gordo, não sei o quê. Tem alguma coisa. Então, a pessoa com essa dor, ela já está procurando isso na realidade dela. A técnica que eu utilizo, que chama FAST, é F-A-S-T. A primeira coisa é o fato. Fato é, como é que eu chamo a atenção dessa pessoa? Chamar a atenção é, por exemplo, eu falo assim, gente, na semana que vem eu vou falar alguma coisa sobre venda de processos de coaching. Eu tenho certeza que daqui tem 38 pessoas assistindo. Se dessas 38 tiverem, sei lá, 10 que são coaches e que estão nesse momento com problemas relacionados à venda, ela já cresceu o olho e falou, opa, o que o Juliano falou lá mesmo? Ele falou alguma coisa de venda e coaching semana que vem? Ele já ouviu, porque o cérebro dele está procurando alguma solução para essa dor que está aqui dentro. Ok? Então, lembrar que eu preciso comunicar, eu preciso colocar a foto, eu preciso colocar o texto daquilo que o meu cliente provavelmente está sentindo dor. Fato. Fato é isso. A análise vamos dizer que agora eu consegui captar a atenção dessa pessoa, né? Essa pessoa, no momento em que eu falei que semana que vem eu vou estar falando sobre venda para quem trabalha com coaching. Esse é um exemplo. E pode ser qualquer produto. Eu estou só dando esse exemplo para ficar claro. A análise, que seria a segunda letra, F, depois o A. O análise seria, agora eu vou continuar falando sobre o assunto e sobre as dores. Pô, você já parou para pensar o quanto você faz de publicação e acaba não tendo engajamento da tua audiência? Por que muitas vezes você publica para 100 pessoas e praticamente uma só te dá atenção?
Quantos fechamentos você acaba tendo ao final de um mês que você trabalhou tanto e acabou conseguindo 1 ou 2 fechamentos só? Isso tudo que eu estou fazendo é uma análise do que deve estar acontecendo na vida dessa pessoa. O fato, eu chamei a atenção, a análise eu comecei a explorar o que deve estar acontecendo na vida daquela pessoa. Tá? Então esse é o ponto, a segunda letra. Fato, análise, agora vem solução, é o S, FAST. O S, o que o S diz? Chamei a atenção, cavuquei um pouco mais a dor do que está acontecendo. Agora eu vou para a solução, olha, existe um processo de coaching executivo que é voltado a você especializar a tua venda para o teu público. Aí a pessoa, pô, que legal, existe um processo para isso? Ele custa tanto, e aí eu vou falar do produto. O que é o T no final? FAST, F-A-S-T, o que é o T? É o testemunho. Eu vou pegar pessoas que já fizeram o curso, eu vou poder falar de números, eu falo assim, olha, 50% das pessoas que fizeram esse treinamento melhoraram o faturamento em 40% em menos de um mês. Eu falo, porra, que legal, tem um número associado. Ou eu vou pegar um depoimento de alguém que já fez o curso. Eu falo assim, porra, eu fiz o treinamento com o Juliano e foi muito legal, melhorei minhas vendas. Ok, eu pego esse testemunho para poder fechar essa linha de raciocínio de quem está comprando. Tá? Então assim, primeira coisa, chamei a atenção. Falei um pouco mais sobre a dor ou o desejo dessa pessoa. Agora eu trago a solução e depois eu trago um testemunho. Por que essa ordem é importante? Que quando eu chego, e é nosso cacuete, quem daqui não é do tipo que já chega oferecendo, não, eu faço coaching, não, eu trabalho com não sei o quê. Eu não quero saber como que tu trabalha, sabe? Eu estou falando na cabeça do cliente. Eu não quero saber o que você faz. Eu quero saber se você sabe qual é o meu problema. O cliente só pensa isso. Então assim, eu preciso primeiro entender qual é o problema desse cliente para então oferecer uma solução. O nosso cacuete é falar de produto primeiro. O que eu entrego? Ah, não, eu faço processo de coaching. Eu falei, não quero saber o que você faz, cara. E aí depois qualquer coisa parece uma venda. No momento em que eu falo da dor, e ele fala assim, pô, mas essa dor aí é minha. Eu falo, pois é, e não é só isso. Tem isso também, tem isso, tal. O cara, pô, tu entende da minha dor, né? Eu falei, pois é, eu não só entendo da tua dor, como eu tenho uma solução para ela. E olha só, essa solução é tão legal que olha só o que as pessoas disseram. Olha só o que os números dizem. E aí fecha um ciclo na cabeça dessa pessoa para entender que a dor dela está sendo entendida. Tá? Obrigado, Júlio, por ter ficado, tá? Então, esse acróstico, já vou tentar te responder, tá, Rô? Só um segundo. Esse acróstico que é o FAST, inclusive até para quem tiver interesse, tem um curso completo, tem quase, eu acho que 50 minutos de duração. Para quem entrar no site, pode ser no site da vanessatobias.com.br, pode ser no meu site julianotobias.com.br e procura lá um curso em parceria com o Sebrae, é gratuito. Tá? Para quem gosta, para quem quer uma parte voltada a vendas, melhorar isso, é para mim a melhor ferramenta que eu conheço nos meus 20 anos de experiência relacionados à venda. Tá? É muito bom. E é um curso gratuito. Pode tocar ficha lá que é bem legal. E por último, apesar de eu estar com um pouquinho de tempo, como vencer o medo quando você quer mudar? Essa daí é uma excelente pergunta. Como vencer o medo? Assim, a explicação seria longa, eu vou tentar fazer ela curtinha porque a gente tem pouco tempo. Eu acho que a gente tem 1 hora só aqui. Aliás, é 1 hora e já vai fechar, tem 1 minuto e pouco. Mas o medo, ele tem relação, ou a tua dor se torna uma dor tão grande a ponto de você se movimentar, então fala, cara, eu tenho que vencer esse medo porque está me doendo muito, né? A dor tem que ser grande o suficiente. Geralmente isso acontece em processos que trabalham base emocional. Não adianta te falar, não, é só tu fazer isso, é só fazer aquilo, segue esses 3 passos. Cara, não é. É tu falar para uma criança de 6 anos, não, filha, olha lá, se você for, a gente faz isso. Eu falo, não quero, vai doer. Ah, não, se você for, a gente faz aquilo. Não vai. Você não vai convencer uma criança que está com dor a ir tomar uma injeção. Não tem o que você convença. A não ser que você ofereça alguma coisa que para ela é muito importante, ou que você toque em alguma dor maior ainda. Então, o que você precisa, como é que eu faço para vencer o medo? É eu tornar essa dor grande o suficiente para que você tome uma decisão. Então, um processo de coaching que tenha base emocional, que a gente faz aqui é bem isso, tá? É trabalhar essa questão de base emocional bem forte. Mas o trabalhar de fazer doer tanto a ponto de você falar, cara, o único jeito agora é eu ir lá tomar essa injeção. Tá? É uma das formas.
Eu tô com 20 segundos. Eu quero só um grande agradecimento a vocês de terem ficado até o final. Praticamente todo mundo aqui começou e ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui talvez passar todo o conteúdo que gostaria, mas me siga lá, juliano.tobias, também que é do meu Instagram. E semana que vem eu vou dar um oi